Vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos voltar à meditação no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 7. Aleluia. Diz assim o texto do Evangelho de João, capítulo 7, vamos ler do 1 ao 11, e diz assim: E depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos. E disseram-lhe, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E, havendo-lhes dito isso, ficou na Galiléia. Amém? Glórias a Deus. A gente esteve meditando no texto da palavra do Senhor e vimos que Jesus fez um milagre da multiplicação de pães e depois despede a multidão com um discurso mais duro, dizendo que quem não comer da sua carne, não beber do seu sangue, não pode ver o reino de Deus. E isso tudo ocorre no primeiro mês do ano para eles, para os judeus, que ocorre ali os elementos ali, o que tem acontecido. Ele vai fazer as declarações, e na realidade, quando chega aqui nesse momento, eles estão no mês 7º e eles vai ser dito que aqui vai acontecer a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, onde o povo de Israel viveria 8 dias, sendo o primeiro dia de jejum, e ficaria completamente, não faria nenhum trabalho naquele primeiro dia. 6 dias decorreriam, onde eles continuariam vivendo em cabanas, e até o 8º dia. Isso para se lembrar daquilo que Deus tinha feito na vida daquele povo. E Jesus ali, ele vai entender que está num período difícil, onde os judeus, aqueles que são de Judá, querem matá-lo, porque entendem que ele veio para trazer afronta, fazer algumas declarações de blasfêmia, mas não é a realidade do que Jesus quer, porque Jesus entende que precisa fazer muitas coisas. Ainda seu ministério não está concluído, ele não fez tudo aquilo que o Pai lhe ordenara fazer, então, já que ele sabe exatamente o que precisa fazer, ele vai se reter. O interessante do texto é entendermos que aqui Jesus está falando, e os irmãos de Jesus, a família de Jesus, chega para Jesus e diz: vai para a Judéia, para que também os discípulos vejam as obras que fazes. Ou seja, vai para a região da Judéia, e lá vão saber que você faz todas essas obras, porque na realidade aqui há uma palavra de desdém. Eles não acreditam no que Jesus faz, e dizem assim: se fazes essas coisas, mostra-te também ao mundo. Ou seja, se você é capaz de fazer algo, se você tem essa possibilidade, não faça isso de maneira oculta. Aqui existem 2 erros. O primeiro é a dúvida
quanto à realidade de se Jesus pode ou não fazer, os seus irmãos, mesmo convivendo com ele, não criam que ele era poderoso para fazer, operar os sinais que ele manifestava. E o segundo é que não há uma necessidade de o mundo testificar que alguém faça algum sinal. O fato de Jesus manifestar os seus sinais não era para que o mundo pudesse dizer isso. O fato do Senhor Jesus fazer os sinais era para que Deus fosse glorificado. E aqui ele está vendo os seus irmãos tendo esta postura, mas Jesus vai dizer: ainda não é chegado o meu tempo. E aqui eles estão próximos à festa dos tabernáculos. E é interessante a gente saber dessa situação, porque a festa dos tabernáculos ela é feita a partir do 15º dia do 7º mês para Israel. Enquanto eles estão ali se reunindo, eles vão para a festa dos tabernáculos, mas a preparação da festa dos tabernáculos acontece 5 dias antes, porque 5 dias antes acontece a festa, a cerimônia, a festa, acontece o dia da expiação, e acontece o Yom Kippur, acontece aqui 5 dias antes, o dia que eles sabem que eles entregam um bode que vai ser imolado para perdão dos pecados da nação, e outro será lançado ao deserto para que ele leve para longe as iniquidades do povo. Então neste período eles já deviam estar em contrição, olhando para aquela obra de Deus, olhando para aquilo tudo, e por isso Jesus sabe que eles não entendem essa realidade, porque Jesus é aquele que traria um sacrifício perfeito para perdão do pecado. Assim diz a palavra do Senhor, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eles estão se preparando para a festa dos judeus, é a festa dos tabernáculos, é uma festa que já não é mais uma celebração em honra ao Senhor, já é uma festa do povo. E quando se muda o aspecto disso, quando a gente deixa de fazer algo que é para Deus, e aquilo passa a ser do homem, ele perde o valor, porque o que tem valor eterno é aquilo que é de Deus. E aqui acontece isso, mas Jesus ele não perde o foco. Jesus ele olha para a situação e diz: não, eu não vou me deixar levar por essa situação, eu vou fazer aquilo que o Pai me ordenou fazer. Ainda não é meu tempo de chegar e me oferecer para que estas pessoas sejam perdoadas. E ele está falando da sua própria família, seus próprios filhos, seus próprios irmãos, seus próprios irmãos. Vai dizer aqui que eles não criam em Jesus. Que coisa interessante. Alguém que convive há tanto tempo com Jesus, vê operar os milagres, vê situações acontecer, mas parece que os seus irmãos não creem. Sabe o que acontece? É que na realidade, todos pensam que para operar um milagre, Jesus precisa fazer grandes coisas, ou precisa ter aquele efeito especial de Hollywood, e não é assim. Quando Jesus operava milagre, ele fazia segundo a regra que ele mesmo já havia falado: o que a tua mão direita faz, não sai da esquerda. Então ele não se mostrava, justamente porque ele não queria exaltação ao seu nome, ele só queria que a obra que Deus havia dado a ele fazer fosse feita. Então não interessa quem é que tenta estimular a vida da outra pessoa, o que importa é se a obra de Deus é feita, porque Deus está ordenando fazer, e se esta obra feita, glorificará o nome dele. E aqui Jesus diz por que os homens buscam esta exaltação. Porque na realidade Jesus vai explicar que o mundo não pode odiar o que é dele, mas pode e odeia a Jesus. O mundo odeia Jesus. Aqui não é uma palavra de blasfêmia, não, é uma realidade. O mundo tem odiado Jesus. Porque odiar Jesus não é só dizer que odeia ou tacar uma pedra
fazer alguma coisa que seja agressiva, ou xingar Jesus. Odiar Jesus é também não reconhecê-lo, é também não entender que Ele é Deus, é também não adorá-lo como Deus, é também não se entregar a Ele, porque a obra que Ele fez é uma obra de amor, e somente quem é tocado por este amor pode corresponder ao amor de Deus. Mas Jesus sabe exatamente que aqueles irmãos, aqueles que andavam com Ele, aqueles que o conheciam, não o amavam como Deus havia dado para eles amar, amavam somente como seres humanos, conheciam somente como seres humanos, e não viam a Jesus como Ele verdadeiramente é. E Jesus disse: ainda não é chegado o meu tempo. Não é chegado o meu tempo, não é chegado o tempo em que eu vou me apresentar lá para o sacrifício, não é chegado o tempo em que eu serei apresentado como cordeiro pascal, não é chegado o tempo em que eu virei como bode da expiação, como aquele que receberá a culpa. Não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Significa que nós temos todo o tempo, enquanto o Senhor não voltar, e nós temos o tempo de nos encontrarmos com Ele, nos arrependermos e estarmos diante dEle. Mas isso tem uma consequência. Tem uma consequência que diz que o mundo não pode odiar aquele que é do mundo, mas ele odeia a Jesus. Então, se você se entregar a Jesus, entenda que a palavra de Deus está dizendo que você vai se tornar inimigo do mundo, porque só tem um jeito. Para você ser amigo de Deus, você tem que se tornar inimigo do mundo. Quem é amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. E nós não estamos falando de amizade aqui somente no sentido de poder oferecer alguma coisa boa. Nós estamos falando de amizade no sentido de um pacto, de uma relação, de uma forma de relacionamento que não pode ser desfeita. Quem é amigo de Deus não pode ser amigo do mundo. Quem quer ser amigo do mundo não pode se tornar amigo de Deus. Jesus sabe disso, e Jesus diz que o mundo o odeia. O odeia não porque ele não o ame, apesar de Jesus amar o mundo, porque assim diz a palavra, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como esta palavra é verdadeira, Jesus sabe exatamente que ele não precisa do amor do mundo para poder amar o mundo. Jesus continua amando, apesar do ódio. Jesus continua fazendo aquilo que é necessário, mas Ele vai fazer no tempo certo. Jesus vai fazer isso no tempo certo, e no tempo certo Ele vai se entregar para o resgate do mundo. As pessoas vão à festa. As pessoas vão à festa porque vão comemorar o tempo que Deus está cuidando deles, mesmo no meio do deserto. Na realidade, Jesus ele está fazendo Jesus está fazendo aquilo que é o mais importante. Jesus está amando o mundo e cumprindo a vontade de Deus, porque cumprir a vontade de Deus é o melhor que o mundo pode receber. E aqui as pessoas vão subir à festa, e Jesus ainda não subiu. Ainda não subiu porque Ele sabe que ainda não é o tempo. Mas vai haver o tempo em que Ele fará essa vinda. E quando Ele quiser, todas as coisas estarão determinadas. Que Deus nos abençoe nesta manhã, nos dê a possibilidade de entender e de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, muito obrigado por mais esta manhã. Muito obrigado, Deus, pela alegria de ter essa princesa aqui dentro. Muito obrigado, Senhor, pela vida deste jovem. Muito obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Nós te agradecemos e te pedimos, Deus, que a tua bênção repouse sobre cada um de nós. Que a tua graça, Senhor, seja manifesta sobre as nossas vidas. Senhor, nós te pedimos,
Abençoa, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso bom, maravilhoso e eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todo o povo de Deus sobre a face da terra. E aqui nós dizemos, amém. Deus abençoe. Gabriela. Eu tenho, a outra é Thiago. Mora aqui na rua? Mora aqui na frente, perto do. Um dos 16. 16 na frente? Você está passeando com seu pai, trabalhando na caminhada? Eu gosto de rua. Ele gosta. Vocês moram no centro? Mora no só região. Ah, tá todo mundo aqui, a gente não mora aqui, a gente só vem aqui no trabalho e mora no centro. Aí que a gente tá aqui. Né, Adélia? Cadê a mamãe? Tem cara de serviço, eu saio porque senão não tá. E a outra tá no colégio. A outra tem quantos anos? 27. Mas é Adriana. A outra é Thalita. Thalita?